Maranata, ora vem, Ele está chegando. Jesus está vindo. Já vemos os sinais. E um dos sinais é a mensagem do primeiro anjo, relatada no livro de Apocalipse 14. A mensagem do primeiro anjo apresenta Deus como único no mundo, a adoração ao Deus verdadeiro. E vocês estão gritando para o mundo: Deus é um! Amém. E não é só vocês, não somos só nós aqui. No mundo inteiro existem grupos se levantando e dizendo: não existe no céu uma trindade, Deus é um. A mensagem de Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo, está sendo proclamada no mundo inteiro. Existem milhares de pessoas que pensam exatamente como você pensa lá em Moçambique, na África, e que saíram da igreja adventista e de outras igrejas e estão adorando o Deus único. Existe na Angola, em todos os países da África, na Europa, em todos os lugares do mundo, todos os países, existem pessoas que adoram ao Deus único, assim como você. Esse é um sinal: Jesus está voltando. Mas nesta manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus. Eu estava no meu quarto com minha esposa. Aí alguém do lado de fora dizia: leva a Bíblia. Não precisa, lá está tudo organizado. Eu pensei: vou ali falar para ela levar a Bíblia. Temos que sempre ter a nossa Bíblia, né? Eu não preparei um PowerPoint, portanto eu abrirei aqui o texto bíblico. Mateus 9, verso 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria ou coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Existem traduções que diz assim: e imediatamente levantou-se e o seguiu. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Você já pensou que privilégio a pessoa de Jesus, de forma pessoal, chegar em você e dizer o seu nome e dizer: siga-me, segue-me, vem comigo. Você já pensou nisso? Mateus teve esse privilégio, e eu quero dizer para você: você pode ter esse privilégio. Você tem esse privilégio. Se você está aqui, um dia Jesus já fez esse convite para você. A outros já foram feitos esse convite também. Alguns conseguem rejeitar. Em certo lugar Jesus disse assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. O fato de alguém ser chamado como Judas foi chamado, não garante-lhe um lugar entre os escolhidos. O fato de você estar aqui, você precisa levar muito em consideração o que Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você foi chamado, não significa que você estará lá no final como um escolhido. Portanto, devemos orar e vigiar, assim como Jesus disse, todos os dias de nossas vidas, para que não caiamos. Esse convite que Judas recebeu, esse convite que Levi Mateus, aquele coletor de impostos, recebeu, você também recebeu. Milhões, bilhões de pessoas receberam. Mas a palavra diz, e quando eu digo a palavra, é o próprio Jesus diz: poucos serão escolhidos. Eu quero que você esteja lá. Jesus quer que você esteja lá. Então, no primeiro momento, Jesus faz um convite: vem, me segue. E depois, ele dá uma ordem:
não é para seguir ele. E isso está registrado em alguns lugares na Bíblia, mas eu quero abrir um deles. Vamos abrir aqui no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Inicialmente, Jesus faz um convite para que sigamos as suas pegadas, sigamos juntamente com Ele. E depois, no capítulo 16, em algum momento de sua vida, Ele vai convidar você, Ele vai te dar uma ordem. E está aqui no capítulo 16, versos 16 e 15, aliás, diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos vocês foram convidados por Jesus para o seguir. Eu não sei se todos aqui já foram convidados por esse convite aqui. Não sei se a todos já foi dado esta ordem: vá, ide, vai trabalhar. Eu não sei, para mim já foi. Eu tenho certeza que para a maioria já foi também. Eu vi muitos relatos bonitos aqui, né? Eu vi muitas histórias lindas. E quando você ouve o convite de Deus, ide, e você se levanta, como fez Levi Mateus, como fez todos os grandes homens da Bíblia, e vai sem pensar, Deus honra você, enche você de felicidade e de honras, com frutos. Sabe por quê? Jesus disse certa vez: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 14. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Portanto, amigo, irmão, você precisa dar fruto. Aquele que não dá fruto precisa acordar. Você precisa dar fruto. E ele continua dizendo: aquele que não dar fruto, o que acontece com ele? Arranca, corta fora e joga no fogo. Eu não preciso nem explicar o que significa isso. Eu estava explicando ontem, conversando com nossos queridos amigos e irmãos. Eu posso considerar amigos já, viu? Tem no meu coração. Eu estava dizendo que Jesus um dia virá para a sua igreja, não para o mundo, para a sua igreja, e dirá: você vai para a direita, você é uma ovelha. Você vai para a esquerda, você é um bode. As pessoas não sabem, mas eu te conheço. Você tem que dar fruto, senão você vai ser um bode. Eu não tenho o direito de olhar para nenhum sequer aqui nessa congregação e dizer: eu acho que você não é um dos nossos. Eu não tenho esse direito. Se eu fizer, qualquer um de nós aqui fizer, pecou naquele momento. Não nos foi dado o direito de julgar o nosso irmão, mas Jesus sim. Ele dirá: você é uma ovelha, ou você é um bode. Eu gostaria de contar agora um pouco da experiência, do testemunho lá do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso nós aceitamos o ID de Jesus. E Deus tem nos honrado com muitas coisas bonitas, muitos frutos. Eu trabalhei na igreja adventista como obreiro bíblico, e antes disso como de várias formas, como ancião, como diretor disso, daquilo, tesoureiro e tudo mais. Eu acho que eu só não fui ancião, eu só não fui diácono. Eu não fui diácono. Não estou lembrado de um outro cargo que eu não fui. Até diretor de clube de violador, tudo. Então eu não sossegava. Sempre estava fazendo alguma coisa. Sempre tinha que trabalhar de alguma forma. E eu levei muitas pessoas aos pés de Cristo enquanto na igreja. Quando Deus nos fez o convite para adorarmos o Deus único, eu aceitei com muita dificuldade, porque eu era um trinitariano convicto.
eu subia ao púlpito e defendia a Trindade, dizendo que a Trindade era comparada a um ovo, a água, a um aparelho de som 3 em 1, e tantas outras, com perdão da palavra, tantas e tantas outras bobagens. Eu fazia isso. Eu pegava o livro, Nisto Cremos, eu pegava o livro da Trindade, daqueles 3 PhDs lá da Andrews, e decorava aquela mensagem, e eu acreditava que existiam 3 pessoas no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, para arrancar isso do meu coração, Deus teve que trabalhar muito, não foi fácil. Muitas vezes eu passava até as 2, 3, 4 da manhã, às vezes clareando, estudando, debruçado sobre o tema e desesperado, porque é uma questão de responsabilidade. Aqueles que não têm uma história na igreja, que ficam só sentados, não tem muita dificuldade, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande, como ancião na igreja. O irmão Sérgio Apolinário, aquele que de repente vocês já viram também nos vídeos que a gente grava, ele nunca creu na Trindade, mas ele ficava quieto, até falava um pouquinho, mas não dava ênfase, ele não via necessidade. Então ele não teve muito problema, mas eu tive. Porque quando você ama uma pessoa, ela está gravada no seu coração, e eu amava a Trindade. Eu amava a Trindade. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu amava aquela ideia harmoniosa e tal. Quando me mostraram dentro da Bíblia que isso é uma mentira, foi difícil. Mas eu consegui. Graças a Deus. Muitas vezes acordava 3, 4 da manhã, e eu só conseguia dormir depois que eu me ajoelhava e pedia a Deus calma e paz para conseguir dormir. Eu não conseguia dormir quando eu estudava esses pontos. Mas nós vencemos, e 6 meses depois eu entendi o porquê dessa tão grande luta, dessa tão grande dificuldade. Deus estava me preparando para o ministério. Quando tem dificuldade na tua vida, como eu estava falando para o Paulinho, todas as grandes lutas, quanto maior for a dificuldade, maior a vitória que Deus quer dar para você. Esta é uma verdade que eu aprendi na pele, na alma. Ninguém sofreu mais do que eu com essa questão de sair da adoração falsa para a adoração verdadeira. É por isso que eu digo para os irmãos que a única razão de eu não voltar para uma igreja trinitariana hoje é a adoração. Eu não vou adorar um Deus falso. E eu não vou entrar numa igreja que adora um Deus falso, porque é como Israel ir lá adorar o Deus dos filisteus. É como Israel no antigo Israel, há 3.000 anos atrás, ir para o Egito adorar um Deus falso, ou para os amonitas, os moabitas adorar aqueles deuses falsos deles. É a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. Eu não posso entrar numa igreja trinitariana para adorar um Deus que não é o meu Deus. Eu posso encontrar essas pessoas em qualquer outro lugar do mundo, e não juntamente com eles adorando. É o que eu penso. Eu acredito desta maneira. Eu não volto mais para uma igreja trinitariana, nem para visitar. Eu não posso. Eu estarei lá adorando um Deus que não é o meu. 5 a 6 meses depois eu entendi a luta, porque foi necessária. Foi o nosso primeiro ID. Certa vez o irmão viajou 600 quilômetros, quase 600 quilômetros até a nossa cidade. Começou a sua viagem numa sexta-feira, foi até numa cidade vizinha, e ele ficou sabendo de nós, ele ouviu falar sobre nós, aquele povo que agora não acreditava mais na Trindade. Lá em Sorriso, aproximadamente 40 pessoas foram excluídas num período de 6 meses, e os 2 primeiros foram eu e o irmão Sérgio Apolinário. Os 2 primeiros que foram excluídos da igreja no ano de 2012, dentro do estado do Mato Grosso. Depois desses 6 meses, então, esse irmão apareceu lá. Ele foi na igreja adventista, nós não estávamos mais na igreja adventista. Ele foi na igreja adventista, procurou saber daquele povo. Sabe o que eles disseram?
Não sabemos, não conhecemos esse povo. Não conhecemos nenhum grupo distinto desse tipo aqui. Mentiram. Não queria que aquele homem soubesse, que nos encontrassem. Que ele disse que não era da cidade, veio distante, e eles não queriam que ele nos encontrasse. Satanás estava irado, porque sabia o que iria acontecer se ele nos encontrasse. Ele era de uma igreja distante, tinha umas 8, 10 famílias cravado no meio da selva amazônica, num assentamento onde tinha muitas pessoas, e tinha uma igrejinha lá, cravada lá no meio da selva amazônica. Então, ele mentiu. Eu não sei até onde que ele estava certo com isso, mas ele mentiu, disse assim: olha, eu vim de longe para provar que eles estão errados. Mas ele não queria provar que nós estávamos errados, ele queria conversar com a gente para compreender melhor, porque eles ainda acreditavam que o Espírito Santo era uma pessoa. O meu problema, aquilo que Deus tinha me libertado. Aí ele conseguiu, alguém vacilou e ele conseguiu, descobrir onde que a gente estava, e ele foi até nós e chegou no meio do culto no sábado de manhã, assentou, assistiu o culto, almoçando junto no Junta Panela, e à tarde ele foi na minha casa, tinha 2 anciãos juntamente comigo também, do grupo, e ele disse, para o motivo pelo qual veio, ele disse: olha, eu vim aqui conhecer vocês, contato com vocês, porque um dia a gente quer vir aqui para conversar com vocês, ou um dia vocês irão. Eu falei assim: sábado que vem eu estou lá com vocês. Isso foi fácil, irmãos? Não foi fácil. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Eu conversei ontem com o irmão Paulo Pinto. Aqui, isso na região do irmão, né? Eu não sei, aqui no Rio Grande do Norte, tem um período de 4 meses de chuva, e as grandes chuvas chegam a 120, algumas chuvas chegam a 130 milímetros, né? Lá no Mato Grosso, em uma semana chove o que? Tem semanas, né? Tem semanas que chove a semana inteira, parando às vezes 15, 20, meia hora, sem sol, sem pingar, só com nuvens, não para de chover, muita chuva, as estradas elas são destruídas, os acessos a esses lugares distantes eles são impossíveis. E naquela semana era uma dessas. Naquele sábado eu disse: sábado que vem eu estarei lá, irmão. Vocês conhecerão a verdade sábado que vem. Amém. E ele ficou feliz. E daí ele falou: eu vou com você. Eu convidei o irmão Sérgio e ele disse: eu vou com você também. Naquela semana, Satanás trabalhou muito para que o irmão Sérgio não fosse, com pessoas do grupo, com pessoas da mesma fé. Cuidado, você pode ser usado por Satanás. Ora e vigie para que isso não aconteça. Eu tive que chegar no irmão Sérgio e dizer assim: irmão Sérgio, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Eu vou, porque eu dei a minha palavra para Deus. Eu estarei lá. Deus me conduzirá e me levará lá. Agora, com você ou sem você, você que decide. Aí ele sentiu a pressão. Aí ele disse: não, eu vou. E foi comigo. O irmão Sérgio desde então é meu braço direito e eu o braço direito dele. Andamos muito pelo estado do Mato Grosso. Quinta-feira de madrugada saímos, chegamos nessa localidade quase 24 horas após nós sairmos de Sorriso, 600 quilômetros aproximadamente. Aliás, nós fizemos uma viagem de 700 quilômetros até chegar nessa cidade, porque nós fizemos uma volta muito grande, porque nós queríamos chegar. Ouvimos dizer que a chuva tinha destruído algumas pontes, e nós ficamos com medo de não chegar pela rota mais fácil. Fizemos 400 quilômetros de asfalto e depois mais 300 quilômetros aproximadamente de terra. E terra ruim, lama, barro. Quem conhece o Mato Grosso, o Pará, essas regiões faz uma pequena ideia. E chuva, não parava de chover. Tivemos que reconstruir alguns caminhos para o carro poder passar. Era um Classic, um carro baixo, um Classic esses carros baixos, pequenos, né? Teve um lugar que nós chegamos e tinha um lugar grande, né? Tinha umas 30
caminhonetes, carros, picapes, caminhãozinhos, e eu fui passando do lado deles. Eu falei, o que está acontecendo? Eu vou lá na frente ver o que está acontecendo. Chegamos, tinha uma ponte, né? Só que era uma ponte de terra, tinha os tubos por baixo, e a água vinha de uma intensidade tão grande que cobria essa ponte aproximadamente essa altura, acima da ponte. Eu olhei, Sérgio, você é um homem que tem experiência, vai lá e me diz se a gente passa ou não passa. Se você falar, eu vou. Aí ele falou assim, eu vou lá. Ele cruzou do lado, veio do outro e falou assim, Jason, vai. Então nós vamos. Eu desliguei o carro e nós fomos. Eu dentro do carro e eles empurrando. O irmão Urbano, né, esse irmão lá do Marco Azul, desse local que nós iríamos, e o Sérgio empurrando. Quando nós passamos, aí nós olhamos para trás, aí as caminhonetes começaram a passar também. Os outros carros, as caminhonetes, os caminhões. Eu falei, Sérgio, ninguém pode deter mais a gente. Agora não tem mais ninguém na nossa frente. Todos eles ficaram para trás. Vamos em frente, que Deus tem uma obra para nós. Irmãos, eu estou contando algumas coisas que ocorreram. Algumas poucas coisas. Só chuva, barro, lama. Quando nós chegamos naquele local, as pessoas não acreditavam que nós tínhamos chegado. E disseram, vocês são loucos. As pessoas ficavam de boca aberta e não acreditavam que a gente tinha chegado ali, com aquele carro. Mas eu entendo, porque a gente não ia chegar mesmo. Deus que nos levou até lá. Amém. Naquele sábado pregamos sobre o Deus único na parte da manhã. Na parte da tarde pregamos sobre o Deus único. E faltava falar sobre o Espírito Santo, que era o problema deles, que eles acreditavam que ainda era uma terceira pessoa, era uma pessoa, né? E eu tinha um problema, estava falando com o irmão Paulo Pinto ontem, da minha experiência, ocorreu um milagre. Deus, quando chama, Ele não nos abandona. Quando Deus chama, Ele não deixa sem vitória. Ele não abandona de jeito nenhum. Aquele tema tinha que ser apresentado, e eu tinha um problema de garganta, refluxo. Eu não sei os cuidados que faltaram na minha infância, e eu cresci, né, com refluxo. Hoje, graças a Deus, está solucionado. Amém. Amém. Mas eu tinha esse problema e eu não sabia que era causado pelo refluxo. Eu cuidava da saúde, mas de vez em quando tinha aquela dor de garganta e febre, e era muito terrível para mim. E eu ficava de cama às vezes. E naquela tarde, 5 da tarde, eu estava com um problema sério. Eu sabia que eu não daria conta de falar mais meia hora. E sobre o Espírito Santo, quando eu pego do começo até o final, geralmente dá umas 3 horas de palestra, para que as pessoas entendam, assim, quase tudo, né? Na medida do possível, tirar todas as dúvidas. E eu disse, olha, eu não aguento. Aí eles disseram assim, olha, você vai embora amanhã, nós vamos embora para nossas casas, você vai deixar a gente sem essa mensagem? Eu disse, não, pode se preparar, daqui meia hora a gente vai começar. Saí dali, tomei um copo de água, voltamos, comecei a pregar, eu não senti mais nada. Até ontem não senti mais nada. Louvado seja Deus. 4 anos atrás isso. Graças Até ontem eu não senti mais nada. Graças a Deus. Deus operou milagre mesmo, porque eu tinha isso, a cada 30, 45 dias eu tinha um problema desse. E eu estava sentindo que naquele dia eu ia ganhar febre. Você sente, a gente sente isso, né? E Deus fez esse milagre. Amém. E no final daquela noite, 10h30 da noite, aquela igreja, só uma pessoa não aceitou. O restante, toda a igreja aceitou o Deus único e o seu Filho. Graças a Deus. E que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, Amém. não a outra pessoa. Graças a Deus. Deus, Ele não nos desampara. Saímos dali, voltamos para Sorriso, por aquele caminho onde que teoricamente tinha várias pontes caídas, mas os irmãos conheciam e disseram que podia ter, mas era 200 km mais perto, fomos por ali. Outra guerra, o carro muitas vezes ficava, como que diz, atolado, ele ficava encalhado na lama, nas pedras e assim por diante. Mas nós chegamos em casa.
Recebemos um convite naquela mesma semana. Cuiabá, 400 quilômetros. Tem pessoas que querem a verdade lá. Eu falei, eu estarei lá no sábado que vem. Amém. E assim, todos os meses tinha algum convite. Naquele outro sábado fomos e batizamos 2 irmãos gêmeos na cidade de Cuiabá. Os primeiros a aceitar a verdade e a serem batizados em nome de Jesus. Um mês depois voltamos para aquele local onde as pessoas tinham aceitado, lá no Arco Azul, e batizamos 8 pessoas. Um mês depois fomos e batizamos mais 7. E hoje, se brincar, o grupo deles é maior do que o nosso lá na cidade de Sorriso. Satanás, ele sabia o que ia acontecer se aquele homem que foi na igreja adventista chegasse até nós. Mas Deus, com seus anjos, muito mais poderoso, não permitiu que Satanás vencesse. E nós vencemos. O Mato Grosso começou a ser visitado de cidade em cidade. E hoje existem alguns grupos espalhados, mas ainda tem muito que ser feito, porque nós conhecemos essa mensagem no ano de 2012. Muitos aqui começaram muitos anos antes. A minha esposa mesmo no Rio de Janeiro tinha aceitado a mensagem em 2009, e muitas outras pessoas muito antes disso. Então tem muito que ser feito ainda, mas nós aceitamos o ID. No dia em que Jesus disser, vá, não pense nas dificuldades. Se eu pensasse, não teria ido, e Deus não teria dado a vitória. Se você é convidado, você não deve pensar, mas eu não sei, o meu carro, eu não tenho carro, é difícil, vamos esperar 4 meses até a chuva passar, eu não sei o que. Você vai estar pecando se você fizer isso. Se Jesus convidar você, se você for mandado por Jesus, você deve aceitar o convite imediatamente, porque Ele dará a vitória, não importa as circunstâncias. Pode ter certeza. Isso é fé. Isso é fé. Se Jesus convidar, vá. Quando você não for, você está, a vida eterna, a sua vida eterna está correndo um grande perigo. Que Deus possa nos abençoar. Esta é a mensagem que eu trouxe para esta manhã. Amém. Só para concluir, nós fizemos um resumo, mas Deus tem trabalhado no mundo de várias frentes diferentes. Nós no Mato Grosso trabalhamos de várias formas diferentes. Desta forma como nós explicamos, ir ao embate. Já tivemos o privilégio de conversar com pastores que foram atrapalhar a mensagem, e graças a Deus o Espírito Santo nos usou. Eles não tiveram boca para argumentar nada, eles foram parados pelo poder do Espírito Santo dentro da Bíblia. E se você tem a verdade, você não precisa temer ninguém, nem pastor, nem não existe teólogo, não existe homem nenhum na face da terra. Se você tem a verdade e saber manuseá-la, nada irá parar você. Fizemos os programas, apresentamos para o município de Sorriso, um município de aproximadamente 90 mil habitantes, num canal aberto, na Bandeirantes. Apresentamos durante 1 ano um programa de televisão, e esses mesmos programas colocamos no YouTube. O programa na televisão em Sorriso houve frutos. No YouTube houve frutos. De todas as formas que você trabalhar, Deus vai abençoar e vai te dar frutos. Então, Deus tem nos abençoado de várias formas diferentes. Só tem uma coisa: você tem que se colocar nas mãos dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.